Eu quero apresentar a mesa em primeiro lugar. E vamos começar aquela. Eu gostei da semana passada, fez né? Tem uma coreô, né? Então vamos assim começar com João Lee, DJ Não Fume e Apoia a Lei. É isso aí, né, rapaz? Muito bem. Então dá o nosso primeiro. Você apoia, você não fuma, e fala assim, pô, eu não fumo e quero que também ninguém fume. É mais ou menos assim. Respeita. Eu acho que as pessoas não precisam fumar, né? Eu preciso de saúde. Eu não posso ser obrigado a fumar Mas a pessoa tem o direito de se acabar de fumar. Eu acho que se a pessoa quiser se acabar de fumar, ela pode. Desde que ela não... Mas você não acha que proibir qualquer lugar... Eu fico imaginando, se eu fosse dono de restaurante, eu ia pensar assim, vou contratar o caixa, o garçom, o cozinheiro, todos com efizema. E aí, posso? Não pode? Não pode. Isso é que é o problema. Agora, Kenny Lopes, estudante e fumante. E aí na semana passada, eu referi-me, falando sobre religião, né? Aí eu me referi ao ateu como um fumante teológico, porque você excluído da sociedade como ateu, você não pode nem ser presidente da República, ninguém vai votar em você, né? Então é uma coisa horrorosa ser ateu no Brasil. Então o fumante é um ateu fisiológico, né? Então você não acha... Eu acho o seguinte, não acho nada, vou lhe perguntar o que você acha, exatamente isso. É o seguinte, você não acha que essa lei, por mais bem intencionada do mundo que seja, ela acaba tornando um Dalit? O fumante é um cidadão de terceira categoria, um pária na sociedade, e as pessoas estão achando isso absolutamente normal. Você está achando isso, você sente isso como um ser que fuma? Parece um marciano, um alien, alguma coisa assim. Não, mesmo vindo de van pra cá, queria acender um cigarro na van e não pude, mó nervoso de entrar ao vivo e não podia acender um cigarro. Com delírio, trem. Poxa vida, é complicado. Não, embaixo choveu, também. apaga o cigarro com essa chuva, não dá nem pra fumar lá fora, na verdade. Guarda-chuva pode, falando nisso? Eu acho que não, imagina, acende o guarda-chuva. Isso, vamos chamar o governador Serra, porque nós vamos saber se dentro de um guarda-chuva, se tiver duas pessoas, o cara vai denunciar. Você é empresa do guarda-chuva. Essa coisa de denuncia escrota pra caralho. Mas então, continuando, Tainá Miller, atriz, ex-fumante, acha que a lei auxilia o combate ao fumo. E, tá bom, mas e o fumante que não tá nem aí, que não quer morrer? Quero morrer. Acho que todo mundo tem o direito de morrer, né? Mas e aí, você pode... De qualquer forma que quiser. Mas a liberdade de você fumar, você não pode usufruir daquilo nem em lugares específicos. Falam, o fascismo, né? Pô, não pode fumar no... Mas eu acho o fascismo da indústria de cigarro que vicia as pessoas numa coisa que mata. Será? Bom, tudo bem, mas assim, pô, se eu tomar uma dose de suco de uva também pode ser letal. Também. Não é? Daí pra frente, isso mas eu acho que o cigarro é mais evidente, assim. Pois é, então tá bom. Então, Milena Hanoud. Milena, você é arquiteta, criou o site eufumo.com.br. Milena, você acha que a gente está vivendo um período muito higienizante? Todo mundo com medo da gripe suína, todo mundo se lavando a mão, todo mundo querendo ter saúde, todo mundo com dentes limpos. Você não acha que isso é um tédio? Pode ser uma coisa fatal para o savoir-faire da própria sociedade? Essa foi linda, né? O tédio, né? Fatal. Não, é o tédio, a higiene, a coisa de limpeza, essa obsessão de limpeza horrorosa. E assim, eu quero, vamos supor, se eu falar, putz, estou sensibilizada, quero parar. Eu entro no site do portal da lei. Tem um telefone para você se tratar? Não tem? Não tem. Mas tem a gente pode arranjar denúncia. isso. Tem o disque denúncia desse tamanho, lógico. Agora, você não acha em lugar nenhum nós estamos num stalinismo xuxismo, né? Assim, entre Xuxa e Stalin, né? Você denuncia cor-de-rosamente porque você é do bem. Exatamente. Não é? E eu sou do mal que lhe ferre, porque ninguém tá nem aí comigo. Eu tenho que fumar na chuva. E cidadão de segunda, terceira, quarta categoria. Jaqueline Issa, médica do INCOR, participou da audiência pública sobre a lei do fumo. Jaqueline está vendo que há um clamor, que apesar de quem é contra essa lei é de uma minoria esmagadora, diga-se de passagem. Mas, bom, acredito que na sua área você tenha muita coisa a nos dizer, não é verdade? Sim. Por favor. Basicamente eu vejo no fumante em nenhum momento um ser de segunda, terceira categoria, nenhuma categoria. Não, eu vejo no indivíduo, a lei, né? Sim, eu vejo no indivíduo uma pessoa, em grande número, a maioria, de que para se livrar dessa adição vai precisar de ajuda. Uma vítima. Porque exatamente, a nicotina é uma droga talvez uma das mais poderosas, perde aí para a heroína, cocaína,
Em terceiro lugar vem ela com poder de adição, só que é uma droga liberada, de fácil acesso, já foi propagada inclusive, né? Várias propagandas. É um sucesso. Todas lindas, maravilhosas, até com trilha sonora, né? Maravilhosa. Então, em função disso, a lei, ela vem exatamente da necessidade de você, do ponto de vista social, restringir. Porque o número de fumantes no mundo é uma epidemia mundial. Você fala 20, 30, 40, 50% da população. É uma das maiores índices de mortalidade no mundo, certeza, né? No Brasil é a maior também, causa né? evitável de morte. Então, a gente tem que ser prático e objetivo, né? Isso com certeza, parar de fumar, reduzir o número de fumantes, melhora a saúde das pessoas, sem dúvida nenhuma. Agora, ninguém quer tirar o brilho de viver, nem porque o brilho de viver está em você ser adicto. Queria saber onde está escrito que o brilho de viver está em você ter uma adição. Mas eu acho que isso é uma coisa, apesar do absurdo, né? É muito relativo, eu vou te dizer. O mundo, o prazer, a vida e essas coisas são muito subjetivas. Sem dúvida. Agora, o que eu acho, eu queria saber de você. Eu concordo plenamente com a liberdade que você tem de não ter uma fumaça na sua cara. Todo mundo tem isso. Claro. Agora, na medida que essa lei invade de uma maneira, eu acho, profunda a nossa liberdade, no sentido de que nenhum estabelecimento em que você queira acolher fumantes, você não pode. Você não acha que isso é uma coisa que é assustadora? Tem um lado que parece ser assustador, quando você fala, pô, mas é proibido tudo, mas tem um sentido, tem um porquê, tem uma motivação. E ela é bem fundamentada. Então é por isso. Mas por que ela é bem fundamentada? Porque assim, por exemplo, fundamentada? você pega um trabalhador, um garçom. Mas você não acha que o governo está tutelando? O governo não pode botar coisinha na boquinha da gente, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Você não acha que isso é o fim da picada? Não é para ser visto dessa forma. Não é para ser visto dessa forma, não é mas dessa se forma. for visto dessa não, forma. mas eu estou dizendo, muda o foco, veja do outro lado. Que mas, é assim, o lado que por você exemplo, pode tanto é que não é tão absurdo. Pode fumar lá fora, mas Mas dentro peraí, não. isso é um absurdo. E se tiver um lugar só para fumante, não pode ser que é um absurdo. Não pode porque tem que ter o trabalhador, quem Mas o tem trabalhador, se você fizer um audition com o trabalhador, que é um trabalhador em terminal, que fume, não consiga parar de fumar, tem milhões. Tem milhões. Eu conheço todos os meus amigos garçom da Boemia, todos fumavam muito mais do que meus amigos, porque eu também não fumo, pelo menos os cigarros, esses cigarros que são proibidos. Por favor, vamos continuar aqui. Pedro Serrano, advogado, questiona a lei, foi meio esquisito, questiona a lei antifumo. Vamos falar sobre isso, Pedro. Tem essa coisa do anticonstitucional, mas acho o arcabouço, será que as pessoas não poderiam pensar de uma maneira mais holística, mais ampla, porque fere o direito evidente da nossa liberdade? Eu acho que aqui não é espaço da gente ficar discutindo essa questão da competência. Isso é para tribunal. Isso é competência da União, do Estado. Acho que é a filosofia do fato. O que a gente tem que discutir aqui, é um valor da nossa Constituição que é absolutamente fundamental, que é de preservação da saúde pública de um lado, ou seja, o direito que as pessoas têm de não ter a fumaça na sua cara, de não ser incomodado, de não ter a sua integridade física perturbada pela ação de um terceiro, mas por outro lado a preservação de um mínimo de liberdade do ser humano, que é o que nos preserva do fascismo e dos mecanismos de apropriação da subjetividade que são próprios do capitalismo. A apropriação da subjetividade é muito interessante. Que é próprio do mecanismo do capital, e mais do que do próprio Estado. Né? São os idiotas da objetividade. Isso, e objetividades... Então, isso que deve se preservar a liberdade, ou seja, a preservação da saúde deve se prevalecer em relação à liberdade, mas no limite do necessário para preservá-la. E a subjetividade, e aí não tem assim como a sentido, saúde por exemplo, também, né? em ambientes coletivos, onde há segregação física e ambiental do fumante e do não fumante, não há sentido querer impedir as pessoas que fumem em um ambiente que está fisicamente, quer dizer, com alvenaria ou com vidro e com ares condicionados. E por esse sentido, eu acho assim, há um equívoco na lei federal, porque eu acho que a forma, pelo menos, que ela foi interpretada e aplicada, foi muito fraca, quer dizer, intolerante com a atividade de fumar em ambientes coletivos. E há um equívoco na lei do CERP, porque ela tem um caráter meio higienista mesmo, é um caráter que tende a transformar a proposição científica numa proposição quase que religiosa absoluta. O que aconteceu no fascismo, o racismo científico, né? Que acabou, é a doença da razão. Você discutiu a semana passada aqui a doença da religião. Hoje a gente está discutindo aqui talvez a doença da razão. Exato, pô, Pedro, essa foi sensacional. Exatamente, estamos falando sobre a doença da razão. Então vamos fazer novamente esse giro aqui.